As pessoas que fazem coisas erradas não deixam de fazer coisas erradas porque estão com medo de uma lei ou de uma autoridade, né? As pessoas que fazem coisas erradas, elas fazem coisas erradas porque, primeiro, porque elas querem, e segundo, porque elas precisam ter a certeza de que elas não estão sendo monitoradas, observadas por ninguém, justamente porque para que não tenha se prova contra elas, né? Quando a gente vai falar sobre a nossa vida humana, a nossa geração, nós vivemos numa geração onde o nosso celular, né, ele é uma extensão do nosso corpo. No nosso celular contém, né, a nossa vida íntima praticamente, né, a nossa crença, né, os nossos hábitos, né, a nossa ideologia, né, está no nosso celular. Quem somos nós, né? E as redes sociais não é diferente disso. As redes sociais, ela expressa, na verdade, cada usuário expressa na sua rede social a realidade que vive, o que acontece no seu cotidiano, certo? Por isso, as redes sociais é um ótimo mecanismo, um ótimo método, né, de produzir dados, né, de pessoas, né? Então, ou seja, ela também serve no momento do cometimento de erro, né, das pessoas, ela serve também como um banco de dados de prova robusta, né, e irrefutável contra aquela pessoa que comete as coisas erradas, certo? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Eu digo isso porque se todas as pessoas hoje no mundo ligarem para a emergência pedindo socorro, pedindo segurança, não vai ter como dar segurança para todo mundo, justamente por quê? Porque o número de de policiais, né, de agentes da lei é limitado. Então algumas pessoas vão receber socorro, outras pessoas não vão receber socorro. E quando nós falamos de justiça, a justiça, qual que é o papel da justiça? É fazer uma linha vermelha né, na frente do cidadão, mostrando para ele que se ele tiver determinada ação, determinado comportamento, ele vai trazer determinada consequência contra ele. Então, a justiça é impedir com que o mal seja com que o mal aconteça na vida do outro, né? Mas se o mal acontece na vida do outro, então a justiça não conseguiu cumprir o seu papel, né? Mesmo que ela coloque aquele que cometeu o mal na cadeia. Justamente por quê? Porque se você não impediu que o mal acontecesse na vida da vítima, mas puniu o cara que fez a maldade com ela, isso já não é justiça, porque você não protegeu a vítima de sofrer a consequência, né? Você apenas puniu a pessoa que cometeu, né, o erro, né? Então, ou seja, isso aí é uma vingança, né? Então, as pessoas, senhoras e senhores, o que elas postam na rede social é aquilo que acontece no dia a dia delas, né? Então, se você fazer uma lei, né, por exemplo, dizendo que as pessoas não podem falar sobre determinado assunto na internet ou postar determinado assunto, você não está resolvendo o problema. Né? Justamente por quê? Porque se a pessoa, como a rede social é um reflexo da realidade daquela pessoa, se aquela pessoa deixa de compartilhar aquele erro que ela faz na internet, isso não significa que ela deixou de compartilhar, de fazer esse erro na vida real. Né? Ela pode estar fazendo esse erro, cometendo esse mesmo erro agora na escuridão, né? Longe dos olhos das pessoas, justamente para que não tenha provas contra ela. Né? Então, é necessário, senhoras e senhores, eu pelo menos acredito assim, né, que para fazer a justiça verdadeira, você tem que realmente proteger a pessoa, certo? Porque se você não proteger a pessoa e permitir com que o mal aconteça a ela, a justiça não foi estabelecida, não aconteceu justiça. Né? As pessoas, senhoras e senhores, elas postam na rede social aquilo que elas acreditam, aquilo que elas defendem. Né? Então, você precisa das redes sociais justamente por quê? Porque você precisa desse banco de dados para poder ter alguma prova contra as pessoas que fazem coisas erradas, né? Por quê? Porque se todo mundo, né? Por quê? Porque essas pessoas não vai funcionar você criar uma lei impedindo com que ela poste determinado conteúdo na internet, achando que ela não vai fazer aquilo mais, né? Por quê? Porque ela vai continuar fazendo. Por quê? Porque as pessoas que fazem coisas erradas, como eu disse no começo, não deixam de fazer as coisas erradas por causa de uma autoridade ou por causa de uma lei. Elas deixam de fazer porque elas deixam de fazer porque elas têm medo de ser pega, né, né, com as calças arriadas, ser pega no flagrante, com provas robustas sobre a respeito dela. Então, a mesma coisa acontece na vida real e na internet, certo? Então, você achar que, eu vou criar aqui um método aqui para que uma pessoa não divulgue determinado comportamento errado na internet. O fato dessa pessoa não estar divulgando isso na internet não quer dizer que ela não esteja praticando isso na vida real, mas o fato dela estar publicando isso na internet tem como a gente ter pelo menos prova para punir essa pessoa, né? Porque
Se a justiça não conseguiu ser feita, né, ao ponto de evitar o mal acontecer na vida de uma pessoa, então ela tem que ser pelo menos feita no sentido de produzir meios e métodos como as redes sociais para acumular provas robustas, né, contra alguém que comete coisa errada, porque pelo menos aí eu vou poder dar um senso de justiça para a família, né, tendo provas robustas para punir aquele mesmo pessoa que faz coisa errada e divulga na internet, né? Então a internet ela é boa por quê? Porque ela guarda esses arquivos, certo?